pela Covid-19. E houve aumento do número de casos em Alagoas. O Brasil São é o 12 terceiro casos. país no mundo com o maior número de casos confirmados da doença pela Covid-19. Só nas últimas 24 horas foram registrados 844 casos. Alagoas segue com 18 Coronavírus casos confirmados em Alagoas. Faz tempo, não é de hoje, que vem sendo programado com o Aprígio um trabalho conjunto. Ele tem um site que talvez seja dos melhores de Alagoas. Talvez não, dos melhores de Alagoas. E traz, além da beleza das matérias que ele faz, traz assim uma série de informações que são honestas, que são precisas e que são interessantes sobre Alagoas. Eu acho que esse site do Aprígio vai ser muito importante no futuro, quando se for tratar de estudar algum aspecto social de Alagoas, sabe? Uma geografia, uma história, uma sociologia, uma política, uma antropologia. Ele sempre vai ter material de informação sistematizada, o que é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Quem faz pesquisa em Alagoas, especialmente a pesquisa histórica, sabe do trabalho que tem para poder ir pegando um dado aqui, pegando um dado ali, pegando... De certa forma é quase que uma loucura, porque é um trabalho que requer uma velocidade grande e ao mesmo tempo está diante de fontes que têm que ser até mesmo descobertas, para que você tenha a possibilidade da sua escrita. Então faz muito tempo que a gente vinha falando nessa junção. O trabalho do nosso blog e do suplemento Campus, que é editado pelo jornal O Dia e que a gente coordena com o site do Aprígio, que merece cada vez mais ser visto e ser incentivado. Faz tempo que eu me interesso pela questão das epidemias, não do ponto de vista médico. Isso jamais passou pela minha cabeça querer entender estender para o meu trabalho uma visão que eu não posso ter, nem tenho formação para isso. Mas eu sempre me interessei pela configuração histórica e pelo tempo que é desenvolvido, vivendo-se as agruras de alguma coisa tipo o vibrião do cólera e alguma coisa tipo agora o vírus do corona, como foi também vivido não somente a gripe espanhola, mas inúmeras gripes que já apareceram por aqui. E o engraçado, eu não sei porquê, é quase tudo de fundo asiático. Eu gostaria um dia de ler sobre isso, né? É a gripe de Hong Kong, a gripe disso, a gripe daquilo outro. Eu sempre fui muito curioso pela história do cólera, porque eu via a minha mãe e eu via a minha avó contar coisas assim extraordinárias que me maravilhavam, né? Pelo espanto de saber que Alagoas havia vivido tamanho horror social, tamanho horror coletivo, né? Quando o cólera apareceu aqui, no século XIX, em 2 oportunidades. Aquilo sempre ficou na minha cabeça, as histórias terríveis, né? Terríveis. E sempre na minha cabeça também vinha a ideia de escrever o que eu chamo uma história do horror em Alagoas, de certa forma lidando com isso e com as categorias culturais.
numa perspectiva do que também se poderia chamar de uma sociologia histórica. Houve, no século XX, uma epidemia de cólera, e aquilo me espantou, né? Porque voltava na minha cabeça tudo aquilo que eu ouvia, tudo aquilo que me falavam e me falaram sobre o que foi viver nas mãos de um vibrião que entrou aqui pelo Rio São Francisco e foi subindo e foi se espalhando e foi tomando conta do território e as pessoas morrendo e não se podia fazer nada. Eu disse, mas meu Deus do céu, como é que isso é possível acontecer em pleno século XX? E como é que o século XX iria viver aquilo que foi vivido pelo povo no século XIX? Me encheu de indignação, né? Especialmente os pedidos que eram feitos, os pedidos assim, que no meu modo de ver achincalhava a ideia de democracia e achincalhava a ideia de cidadania. E eu denominei isso a cidadania agônica, que as pessoas sempre viveram à margem, postas à margem, assardinhadas em beiras de cidade, e de uma hora para outra eram chamadas para responder com atitudes que elas jamais poderiam saber que existiam. Então eu dizia, essas pessoas são chamadas a serem cidadãs na época das agonias. Eu comecei a juntar informações, e tenho muitas, e tenho inclusive o começo disso escrito, porque eu não vou negar, eu sou um trabalhador incansável. Eu não digo que eu faço o que presta, mas eu digo que eu trabalho, que é um negócio sério, né? Às vezes eu ainda consigo começar às 5 horas da manhã e terminando lá para as 10, 11 horas da noite, com o intervalo para uma soneca, que eu também não sou de ferro, né? E eu vinha interessado em continuar o que eu havia escrito com o cólera, passando pela febre amarela, passando pela varíola, pela bexiga, né? Que eram coisas, digamos assim, praticamente corriqueiras. A sociedade não tinha descanso, mas já a bexiga está em tal canto, não toca, a varíola está em tal canto, sei que lá, papapá. Nunca houve sossego no século XIX com relação aos horrores dessas doenças. E eu tinha me impressionado, quando estava estudando cólera, com algo que eu notei e que achei assim de extrema importância. Os xingamentos nossos são todos doenças. Você fala bomba serena, você fala eita peste, né? Você fala sempre uma doença quando você xinga. E tem um desses xingamentos, né, que às vezes me espantava, né? E eu comecei a pensar sobre ele, e foi daí que nasceu o cólera, que é esse livro aqui, que não sei por que cargas d'água já se encontra na 3ª edição e praticamente se pindando, se acabando já, né? Eu acho que em breve sairá a 4ª edição disso daqui. Que quem quiser adquirir, desculpe o comercial, procure um site chamado Quilombada, que é um site importantíssimo e onde se vende com textos importantes sobre Alagoas. Talvez seja a mais preciosa junção de venda da produção científica de Alagoas e da literária em geral. Pois muito bem, eu fiquei impressionado com uma coisa chamada Casa da Peste, né? Aquela ideia da Casa da Peste foi fazendo na minha cabeça,
E eu comecei a tomar nota, a escrever e a ver documentação do século XIX, porque quando a gente quer mandar a pessoa para o lugar que menos presta, para o lugar que é mais horrível, você vá para a casa da peste, né? Quer dizer, eu comecei a pensar o que é que seria de uma sociedade, o que é que ela viveu, e de uma cultura, o que é que ela viveu, que sabia exatamente onde a peste morava, né? Onde o mal morava, onde o maligno estava, né? Onde a subversão da vida se encontrava. A casa da peste. Ah, para a casa da peste. Seu filho dessa, filho do outro. O filho desse e o filho do outro nem pesa. O que pesa é o lugar para onde o filho desse e o filho do outro deveria estar indo. Isso foi me levando a trabalhar o cólera e foi também depois continuando a me interessar por saber, como eu já disse, o que é que vinha acontecendo com Alagoas, né? Mas eu parei por conta de outros assuntos que foram de maior interesse meu. Eu parei por isso, de outros assuntos que foram de maior interesse meu. Eu ensinava uma disciplina que foi muito importante para mim, para pessoas de mestrado e pessoas do doutorado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né? Essa disciplina chamava-se a Formação do Espaço Alagoano. E eu comecei a casar essas ideias de epidemia com a ideia da formação histórica de Alagoas. E muitas vezes em sala de aula eu tive muito aporte de perguntas que me fizeram continuar pensando que as epidemias poderiam representar muito bem as agruras de vida do alagoano. E especialmente eu comecei a me interessar por algo que eu achei que de uma bela produção. Alagoas sempre teve boa produção, especialmente no século XIX. Alagoas muda o padrão dela de posição e fica numa das rebarbas nacionais, a partir mais ou menos assim de quando começa o capital a montar universidades como a de São Paulo, por exemplo, que passam a ser centros de excelência, né? Sustentados pelo Estado, o que o daqui não tinha condições de fazer qualquer coisa desse tipo, e acho que nem sonhava em criar. E eu comecei a me interessar muito pela essa geografia que ia sendo criada, né? Como a do Avelino, por exemplo, que ele estuda Penedo, embora que o trabalho dele perdeu-se, infelizmente. O trabalho dele foi registrado na biblioteca do Instituto Histórico Nacional, mas quando eu fui procurar já não tinha. E ele escreveu também uma geografia interessantíssima da saúde ou da doença, como contraposição, aqui em Maceió. Quando uma comissão começa a estudar o local onde se deveria construir o cemitério de Maceió. E então uma comissão é montada de doutores na área para discutir, e o Avelino faz uma viagem por Maceió interessantíssima em cima do caminho dos ventos. Há de se perceber que no século XIX os ventos, o ar, né, o caminho do miasma, o caminho do nefrítico, né, era extremamente ligado com o caminho do mal que acarretava a doença. Então, aquilo foi me fazendo procurar e a esboçar um começo. Eu queria me demorar muito nas gripes, né? Na influenza, por exemplo, me demorar muito nas gripes. E fui anotando. Comecei até a escrever. Foi quando veio agora e que me espantou profundamente essa pandemia que nós estamos vivendo. Uma pandemia para o mundo e, pela lógica do particular, uma epidemia nossa, né? Eu disse,
eu vou tomar notas, eu vou deixar isso guardado para que alguém, daqui a uns 50, 100 anos, se quiser estudar, encontre um poço de informação. E criei no meu blog o que eu fiz com um amigo, uma série que é o Carlos Lima, uma série de depoimentos pessoais da relação do indivíduo com o isolamento, né? E ver como é que deixava para o futuro essas impressões do que seria estar isolado, entre aspas, porque isso é muito forçada a expressão. Na medida que eu fui fazendo esse esforço de documentação para o site, eu comecei a montar coisas também, especialmente estatística, sistematizar isso, né? Que nós temos duas grandes informações e muito boas, por sinal. Uma é a informação da Prefeitura de Maceió, da Secretaria de Saúde dela, e outra é a informação muito boa, mas muito boa mesmo. Eu acho que feita assim com uma reta intenção, as informações que vêm da Secretaria de Saúde do Estado. Comecei a montar aquilo e comecei a montar as produzidas pelo Ministério da Saúde. E a trabalhar duas coisas que eu acho assim essenciais. A montar em função do campo de uma sociologia histórica e especialmente também do campo de uma economia política. Ou seja, o que é que seria uma sociologia histórica e o que é que seria uma economia política do corona. Alguns amigos, sabendo disso e que chegaram a ver alguma coisa assim de importância, alguma coisa de importância da história toda, alguns amigos me pediram, me incentivaram, rapaz, publica essas coisas. E eu, achando que elas não teriam ainda, né, condições de serem apresentadas como texto. Mas decidi aceitar o incentivo, inclusive do Aprígio, a quem eu devo muito o ter encontrado uma outra linguagem para me expressar. Eu agradeço muito a ele por ter aceito também que a gente partisse para essa experiência. Os amigos que me incentivaram, na certa, não me colocariam numa fria. Porque o que eu vou começar a falar a partir da próxima intervenção tem uma tese muito forte estabelecida, né? E é desenvolvida nesses 3 capítulos anteriores. A tese de que a historicidade do corona, ela tem que ser vista, e só é possível ser vista, e é a pandemia também, a forma como ela se apresenta, como é que ela se caracteriza, ela só pode ser vista se nós estivermos diante de um fato que é profundamente importante. É que nós temos uma sociedade de carência, né? Não é uma sociedade de abundância, é uma sociedade de carência. E, em segundo lugar, o fato de que nós só podemos ter o vírus, dentro da perspectiva da formação histórica. E é onde ele abre o viés de uma sociologia histórica e ele abre o viés de uma economia. Porque ele está no centro da matriz de produção. Ele se fundamenta na matriz de produção. Não existe isso chamado o embrião. E isso chamado o vírus. São entes biológicos, mas para terem significação, eles entram no espaço que nós construímos. E somente no sentido desse espaço é que eles terão entendimento e explicações. Essa é a tese.
É prosperável? Eu acho que é. Porque por aí se encontra, nessa desigualdade, se encontra o que é, talvez assim, muito o fundamento para nós entendermos a questão do corona. E isso é o poder. Desigualdade e poder são as bases da historicidade do vírus. E só assim a epidemia ganha historicidade, ganha visão de tempo, ganha explicação de cotidiano, ganha uma série de características que são profundamente ricas e que essas epidemias terminam por explicando a nós mesmos, né? Então, às vezes eu chego a dizer, não sei se exagero, uma coisa que eu acho assim muito importante. A epidemia não é o vírus. A epidemia é nós somos a epidemia. Nós somos a epidemia. Nós somos a epidemia. Ou seja, ela se faz, desculpe a terrível apropriação que eu vou fazer, mas é feita com extrema lealdade à própria imagem que eu vou trabalhar. Ela é feita na imagem de semelhança. É assim, por exemplo, que quando você pega, eu leio sistematicamente os jornais internacionais, todo dia. Aliás, eu já recebo deles as informações sobre o corona, especialmente dos Estados Unidos, que é uma sociedade a qual eu me vinculei porque eu estudei lá. Então eu fico com muito interesse na cidadezinha que eu vivia, que é East Lansing, lá em Michigan, lá para cima, fronteira com o Canadá, frio que dá agonia. Eu estudei na Michigan State University. Pois muito bem. O cólera existiu, o vírus existiu, todos os dois, vibrião e vírus, passam por dentro da nossa formação histórica, né? E isso está trabalhado o máximo que eu posso, como primeira aproximação. Ainda eu sempre mexo 3, 4, 5 vezes. Depois eu já fiz uma porcaria tão grande que não dá mais para consertar, eu deixo. Mas eu ainda passaria por esses 3 ou 4 capítulos umas 4 a 5 vezes. Mas todo esse arrazoado, que é o arrazoado da tese, que sustenta aquilo que eu vou dizer, está colocado lá. E que aquilo que eu vou dizer por aqui não pode ser distanciado das teses que eu levantei. Porque então fica sem sentido, vai ser apenas um jogo de número. Um jogo de número. Eu sempre procurei uma categoria incrível para me sustentar nela e fazer com que ela alavancasse os meus textos quando mexia com o cólera. Isso aparece perfeitamente numa categoria chamada o ar. A importância do ar é tão grande que ela permaneceu anos e anos e anos e anos e anos central na ideia de uma medicina popular. E foi muito bem captada por um senhor que viveu aqui em Maceió há uns 30, 40 anos e que tem um trabalho apreciável sobre a questão da medicina popular em Alagoas. Era um médico, inclusive professor da faculdade de medicina, amigo meu. Daí você vê, quanto eu sou antigo, né? Dizia o Milo Fernandes que eu lamento a ausência dele, apesar de não concordar com ele politicamente, mas acho o mais notável humorista que o Brasil já teve. O Milo Fernandes dizia que
O cara era tão velho, tão velho, tão velho, que quando Deus disse, faça-se a luz, ele riscou o fósforo. É o meu caso, eu estou riscando o fósforo quando falo aqui do Pimentel, mas um grande amigo. E ele termina o livro dele com uma oração que toma essa categoria, o ar, como a categoria que resume o que se pode esperar como imagem de toda uma gestão do maléfico em cima da sociedade. Eu até termino o Collor, até mesmo em homenagem a ele, com essa oração, que no meu modo de entender, eu não sou especialista nisso, mas no meu modo de entender, é uma oração com uma poética notável. Como são notáveis pela poética a maioria das orações que o povo reza. Está aqui. Eu escrevi assim: essa versatilidade misteriosa do ar corresponde ao infinito das causas que podem ser construídas. E a ele associam-se inúmeros verbos, como se pode verificar numa senhora que tem um nome muito grande que eu vou chamar de Camargo. Mas a extrema versatilidade desse mesmo ar foi vista magistralmente por um folclorista alagoano, José Pimentel de Amorim, e de seu livro que retiramos esta oração. E eu vou ler essa oração e peço que escutem com muita reverência pelos que sofreram passando pelo caminho do ar no século XIX. Parentes desses que estão sofrendo, morrendo e se acabando por afogamento nas terras secas de Maceió, ou nas terras secas da nossa desigualdade social. Então eu vou ler e peço uma grande reverência às pessoas que sofrem, às pessoas que foram humilhadas na vida pela forma trágica com que o Vibrião as tratou e com a forma trágica que o vírus vem tratando agora. Escute, por favor, com muita reverência. Ele já começa: Deus é a luz. Deus é a claridade. E aí vem, eu vou comentando, viu? Deus é a luz, Deus é a claridade. Aí vem assim a primeira grande referência ao sofrimento. Aí a oração grita: dor de pontada. A pontada. Tá. Deus é a luz, Deus é a claridade. Dor de pontada. Pum. Dor de ventuosidade. Da moléstia do tempo. Veja que expressão de uma riqueza extraordinária. Da moléstia do tempo. Cólera era a moléstia do tempo. O vírus é a moléstia do tempo. Deus é a luz, Deus é a claridade, dor de pontada, dor de ventuosidade, da moléstia do tempo. O ar de papouco, o ar caminhador, o ar de enxaqueca. E aí ele volta ao mesmo requisito de Jesus, de religião, que ele buscou no começo quando disse que Deus é a luz, Deus é a claridade. E depois gritou: dor de pontada. Aí quando ele diz: o ar de enxaqueca te consome nas veias, imagine você ser consumido nas suas entranhas, nas veias, né? E aí a oração não resiste e diz: Jesus Cristo estando na ceia. Quer dizer, mesmo com o sacrifício da ceia, que é o sacrifício da salvação, o ar continuava a encharcar a vida humana desse pesadelo de atrocidade.
Aí ele continua: ramo do reumatismo, força de sangue, neuralgia. E sai dizendo os tipos de ar que passa pela cabeça de todos eles que estão orando. Como eu estou orando também ao ler este material. Ele grita: o ar de inchaço, o ar caiador, o ar da frieza, o ar da quentura, o ar estalador, o ar de escume, o ar beliscador, o ar deitador, o ar de andaço. Andaço tem a ver com a epidemia. É uma expressão muito utilizada pelos meados do século XIX e vem de atrás. O ar de andaço, o ar tremedor, o ar de juízo, o ar batedor, o ar de sereno, o ar de estalicídio, o ar amarelo e finalmente vem a grande expressão do ar, o ar de arruar. É o ar que está quando arruamos, quando nos juntamos para habitar coletivamente um chão onde podemos ser irmãos ou não. Vou ler. Reze comigo, ore comigo. Deus é a luz, Deus é a claridade. Dor de pontada, dor de ventuosidade, da moléstia do tempo, o ar de papoca, o ar caminhador, o ar de enxaqueca te consome nas veias. Jesus Cristo, estando na ceia, ramo de reumatismo, força de sangue, neuralgia. O ar de inchação, o ar caiador, o ar de frieza, o ar de quentura, o ar estalador, o ar de escume, o ar deitador, o ar de andaço, o ar tremedor, o ar de juízo, o ar batedor, o ar de estabicídio, o ar amarelo, o ar de arruar. Aí digo eu aqui. O ar é absolutamente a totalidade do mundo. E sem dúvida nele esteve vivendo o cólera. Existe ar bom e ar mau, mas foi o perverso que fez os tempos alagoanos do cólera. Quem poderia vencer o ar perverso? Apenas a força da oração, o sagrado, o divino, que protegia os povos. E era assim que eles entendiam. A força desta razão sobressai. O Le Goff, que é um grande historiador francês, e a que eu admiro muito, embora não concorde, mas admiro muito, ele apresenta bem essa relação. Mas um bom arremate para esse texto todo sobre o cólera poderia ser buscado em um outro francês, Souni, que diz, por natureza, a medicina é histórica. Vou botar aqui para ficar fazendo propaganda. Eu pergunto, qual é o ar que vivemos? O ar do Estado? O ar da miséria? Qual é o ar que nós estamos vivendo? Eu sei que o corona está no ar. Dizem que ele não flutua, já andei lendo isso. Isso não importa. Ele pode não estar flutuando aqui agora. Ele cai, ele fica, ele se prende, sei lá que diabo. Aí eu vou ser alagoano, que peste acontece com ele. Mas o vírus está no ar, de alguma forma. Você não consegue ver. Você dele somente tem os resultados. Às vezes você conversa com uma pessoa do povo, tem um camarada encaranguejado numa rede, você conversa com uma pessoa do povo e pergunta assim, o que é que ele tem? Foi o ar que passou e deixou ele assim. Foi o ar. A rede, a pessoa toda retorcida lá dentro, não sei por que cargas d'água, mas a resposta veio imediatamente. Foi o ar que passou, o ar que bateu nele.
E ele ficou assim. Tem um ar que está batendo em nosso povo. Tem um ar que está fazendo as famílias chorarem. E não é possível se meter a falar nesta epidemia sem que o coração esteja disposto a chorar também. É claro que as lágrimas não verterão, mas é claro que o coração está ligado a todos aqueles que sofrem e são ofendidos. Hoje mesmo eu estava começando a fazer aqui essa gravação quando entra uma pessoa da minha família e me diz: fulana morreu. A minha cabeça viajou no tempo dos meus contatos com ela. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de sofrer, é diferente. E eu acho que eu não vou nessa não, porque o GPS do diabo, me disseram, está quebrado do inferno e ele não consegue me localizar. Se procurar a posição de Luiz Sávio da Almeida, ele vai bater lá na Caixa Preta. Não vai me encontrar. Mas se isso acontecer, eu gostaria de talvez me aproximar muito de São João da Cruz e dizer que se é que venha um sofrimento, ele que some para sermos melhores. Não acredito, como venho dizendo, que essa epidemia vai mudar o rumo da sociedade, não. Eu acho que se a gente tivesse que aprender com doença e sofrimento, já teria aprendido desde o tempo em que a peste vadeava solta pelas cidades medievais e muito antes do que isso. Mas o que eu vou começar a colocar na próxima intervenção, que já é, como eu disse, uma parte de uma nota que eu fiz, eu quero que ela seja ouvida, embora que ela não preste, que eu vou fazer que preste? Embora ela não preste, que ela seja ouvida como uma espécie de oração a todos aqueles que têm sede e fome de justiça. Quantas pessoas já morreram e desaparecerão? O vírus matou e essas pessoas não tiveram registro. Porque morreram numa sociedade que deve, obrigatoriamente, pela forma como ela foi construída, ignorar aqueles que não têm evidência. Então, se eu tivesse de dedicar essa série de notas, eu dedicaria a todos aqueles que estão fadados ao esquecimento, uma espécie de sofrimento que se perde no tempo. Isso é o mais triste de tudo. É o mais triste de tudo. Então tem aí a tese do que virá, tem aí o meu propósito pessoal de mexer com isso, que é o de reverenciar a memória de todos aqueles que sofreram e todos aqueles que sofrem. Eu tenho mais é que terminar essa legazinha dizendo muito obrigado ao Plínio pela generosidade de ter acolhido em seu site essas minhas falas.
Esse material, possivelmente, o texto todo, possivelmente, irá sendo colocado no meu blog. E a fala ficará aqui no site do Aprejo. Só que um chamará o outro. Se você tiver paciência de ouvir o que virá, não vai ser tão comprido quanto está sendo hoje. Vão ser intervenções sempre curtas para serem apreciadas, com paciência e a generosidade de vocês. Só que eu quero relembrar uma passagem evangélica que diz o seguinte, que é preciso ter olhos para ver e é preciso ter ouvido para ouvir. Talvez este seja um dos 3 mais importantes ensinamentos que os evangelhos têm que dar aos historiadores. Eu não quero fazer nem vestibular para padre, nem vestibular para pastor. Eu estou fora. Mas eu quero dizer que mesmo que você não seja religioso, não acredite em Deus, leia o Evangelho em busca de instruções sobre a sua vida, inclusive a profissional. 3 coisas estão nele que me fazem a cabeça. Primeira coisa, para ver, para ouvir. Esteja à disposição do que se apresenta, esteja à disposição para aprender. Segunda coisa é sempre recordar um apelo. Vinde a mim todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Terceiro, vem uma coisa que me parece ligado ao contexto do Velho Testamento, que é aquele que diz que olhe para o lírio do campo. E quando você olhar para o lírio do campo, você vai encontrar tanta beleza que você vai ficar estonteado, que nem o que existe de maravilhoso que é dito nas vestes de Salomão vai se comparar à beleza e à simplicidade do lírio do campo. E os nossos pobres são isso. Por fim, tem mais 2 coisas, volto a dizer. Não, nunca na minha vida quis fazer vestibular para padre e vestibular para pastor. Nunca. Mas tem mais 2 coisas que eu acho que devem pesar no começo dessa nossa conversa. Uma delas é o sentido de tempo que está na ideia da religião. Quando, na chamada Santa Ceia, Cristo pega o vinho e pega o pão e diz isso, farei isto em memória de mim. Ele sabe que estará na história. E começa a se verificar que a memória é a forma de se fazer a Eucaristia. Buscar os caminhos de uma ligação profunda entre a sua atividade de intérprete e de analista e a conjunção dessas coisas tão simples, talvez seja a grande beleza do texto da história. Eu aqui no Cólera digo um negócio que eu manteria. Eu digo assim, se os tempos, se a história dessas epidemias, eles são feitos com suor e lágrima, então, ou a história deixa se molhar por esse suor e por essa lágrima,
Pô, não tem qualquer consistência. O título do livro eu coloquei muito em homenagem a uma pessoa que eu admiro incrivelmente e que acho de uma obra notável, que é o Gabriel Garcia Marques. E volto com ele a dizer que nós vamos trabalhar as Alagoas não mais do tempo do cólera, mas do tempo do Covid-19. E dessas coisas todas, eu gosto muito de me lembrar de uma pessoa que foi muito importante na minha vida, extremamente importante na minha vida. Na verdade, o outro pai que eu tive, e que sempre me teve também como filho, a quem eu queria ofertar essas notas, se é que elas fazem sentido. Se elas não fizerem, eu quero que elas se percam no tempo, mas se elas fizerem, eu queria entregar a ele isso. Pelo muito que ele foi importante na minha cabeça. Pelo velho cardeal Eugênio de Araújo Salles, o melhor amigo que eu já tive em toda a minha vida. Então isso vai para você, Eugênio. Isso vai para você. Tem muito de você aqui. E quando eu escrevi, é como se a gente estivesse conversando no velho patronato de Ponta Negra sobre a vida. Muito obrigado. Desculpe ter tomado tempo. E aguardo vocês na próxima intervenção, que já abordará diretamente o cólera. Desculpe, o corona, estudando as taxas de crescimento e a velocidade das taxas de crescimento dele. O dia de hoje é um dia de começo. E é bom não abusar. Aqui em Maceió tinha ali em Bebedouro um maracatu que saía dançando. E eu gostava de ir atrás, ver o maracatu. E o maracatu vai sair, lá estava o Luiz Sávio da Almeida atrás do maracatu. E ele dançava, cantava, pulava. E lá para as tantas ele começava a cantar um negócio mais ou menos assim: maracatu, vamos embora antes que o povo mande, pegou fogo no circo de Campina Grande. É meu caso. Eu já vou antes que o povo mande. Um abraço e até a próxima.